Paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs que estão aí, amigos, amigas que estão aí na lição de hoje, na lição número 2. Eu sou o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem. Prazer em servir aos amados. Hoje nosso tema é Jesus Cristo e missões nos Salmos. Aliás, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like ou sua curtida aí. Amém? E se quiser comentar, pode comentar, fique à vontade. Hoje nossa lição tem como texto áureo Salmo 22, versículo 1, onde diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? A nossa verdade aplicada, os salmos testificam também acerca de Jesus Cristo, sua obra e plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. 3 objetivos: compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar os sofrimentos do Messias, destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Nosso texto de referência está no Salmos capítulo 2, versículos 1 ao 3, depois Salmos 22, versículo 27 e o Salmo 110, versículo 1. Por favor, leia em casa, eu vou para a lição. A introdução diz: estudaremos salmos messiânicos e missionários. Depois vamos destacar a mensagem profética, o sofrimento e o triunfo de Cristo e os propósitos de Deus para todos os povos. Vamos ver na unidade 1, profecias nos salmos messiânicos. A revolta do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus. Nós temos o Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4, 25, relata 3 profecias a respeito do Messias. Vamos observar. Primeiro, a revolta do povo contra o ungido de Deus. É interessante esse contexto que nos coloca aqui, tá? O Salmo de Deus começa, com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes e os povos se imaginam coisas vãs? Isso é interessante porque quando fala aqui, tá, porque se amotinam as gentes, tá, está falando de toda a humanidade, de todos os gentios, de todos os seres humanos, tá, incluindo os judeus. Tá? E nós, como seres humanos, às vezes, nós já nos amotinamos. A palavra amotinar é enfurecer-se, revoltar-se. E nós, como seres humanos, nós somente pecamos contra Deus, como também nos declaramos inimigos de Deus. Tá? Por muitas vezes, nós, além de pecar, nos declaramos inimigos. Conforme Romanos 5:10, diz: porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados. Veja, em natureza comum, tá? Qualquer ser humano nasceu neste mundo, se ele não tem um encontro com Deus, se não se reconcilia, ele já nasce inimigo de Deus. Tá? E isso faz parte da natureza humana. Por isso, todas as gentes se revoltam contra o Cristo. Amotinar é o quê? É enfurecer-se, revoltar-se. Então, por que as pessoas se revoltaram contra Jesus quando ele estava aqui? É interessante, porque os judeus, eles queriam derrubar Roma. Roma era o obstáculo entre a felicidade e eles. Na mente do judeu, o Messias faria isso. Mas Jesus não fez. Como Jesus não fez, o que aconteceu? Ficaram com raiva, se revoltaram. Então, o que nos deixa com raiva normalmente? O que nos leva a nos enfurecer, a nos revoltar? Quando nós vemos algum obstáculo entre nós e a nossa felicidade. No caso, aqui Jesus, na mente dos judeus, o Messias deveria derrubar esse obstáculo.
E como Jesus não lhes dá aquilo que eles querem, eles ficam com raiva, se revoltam, tá? Então, este salmo nos mostra que o ser humano, normalmente o ser humano, tá? Ele é egoísta. Normalmente o ser humano, ele quer ser atendido. E quando não é atendido, ele fica com revolta, fica com raiva, se enfurece, tá? E isso foi bem claro, tá? Representado pelo povo da época de Jesus, tá? Onde tem não somente os judeus, mas o sistema romano, tá? E todo o pensamento grego. Todas essas circunstâncias nos mostram que o ser humano, quando ele normalmente ele não recebe o que ele quer, ele não conquista do jeito que ele quer, ele não consegue vencer obstáculos no tempo que ele quer, ele fica enfurecido, com raiva, tá? E às vezes se amotina contra Deus. O triunfo do Filho de Deus. As nações, os reis, de forma geral, os seres humanos, representados pelas pessoas que condenam Cristo. Então, não querem o domínio e o poder sobre eles. Tá? Eles não querem, essas pessoas, tá, da época de Jesus, tá, retratam aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo, ao seu plano. Cristo veio para trazer para as pessoas a felicidade? Sim, mas as pessoas às vezes não querem se sujeitar ao seu plano. Jesus tinha poder para derrubar Roma? Tinha. Só que Jesus tinha um plano para cumprir. Então as pessoas não querem se submeter ao plano, ao senhorio de Jesus. E aí está justamente a circunstância, quando o ser humano não se quer submeter, ele se revolta. E o triunfo do Filho de Deus nos mostra aqui, tá, que independente, tá, das pessoas quererem seus caprichos, tá, no fundo, ou no final de tudo, é o plano de Deus que vai prevalecer. Tá? Ou seja, se a pessoa quer quebrar os princípios bíblicos, a única coisa que acontece é que ela se quebra. Então, está mostrando aqui que é melhor a gente se sujeitar ao plano. Tá? Você tem opção, eu tenho opção de me sujeitar ou não ao plano. Tá? Mas, se eu não me sujeito ao plano, eu não vou conquistar aquilo que Deus tem para mim. O reinado de Deus, o reinado de Cristo, do Filho de Deus, aliás. O reinado de Cristo, a princípio, é espiritual, e sua coroação é vista em Hebreus 1 e 3, após a ressurreição. Mas também será um reinado físico, será física e universal, conforme a promessa dos Salmos 2, 8. Os que não aceitarem seu domínio sofrerão juízo. Veja, Hebreus 1 e 3, quando disse o texto bíblico, Tu és meu filho, hoje te gerei, e está sendo coroado o Cristo como Messias, tá? Este fato de Hebreus 1, 3, nos mostra o que acontece após a ressurreição. Quando Jesus se assenta à destra de Deus Pai e recebe esta coroação. É importante entendermos esse texto, tá? Porque justamente se refere ao triunfo do Messias. Tá? Quando o Messias ressuscita, esse texto, quando diz, Tu és meu filho, hoje te direi, era um ritual, tá? Que o sacerdote usava para coroar os reis em Israel. Tá? Então, quando é coroado um rei, tá, em Israel, tá, o que acontece? Ele usa esse texto, tá? Tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, ele está iniciando um processo de governo, tá? Venceu. Quando Jesus ressuscita, tá, recebe este ritual de coroação. Tu és meu filho, hoje te gerei. E ele se assenta à destra de Deus Pai. Então, esse é o princípio, é o reinado espiritual. Jesus reina espiritualmente, só que também há de no futuro reinar sobre todas as nações. Agora, hoje, se eu aceito
Cristo como meu Salvador, eu participo desse reinado, eu me assento juntamente com Cristo nas regiões celestiais, tá? Conforme Efésios capítulo 2, versículo 6 e capítulo 1, versículo 22. E isto aqui é importante, porque esse reinado de Cristo é justamente para que nós tenhamos, né, o domínio, tá? O reinado em nossa vida. Ou o pecado nos reina, ou Cristo reina em nós. O sofrimento do Messias, vamos ver a sujeição ao abandono, zombaria e desprezo, o sofrimento não lhe impediu cumprir a missão. O Salmos 22, então, expressa o sofrimento do Messias de forma profética, é tipológica. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? A ti clamaram e escaparam. Veja, se você ler todos os Salmos, o Salmo número, né? Capítulo não, né? Número, tá? 22, Salmo número 22, tá? Você vai ver que o salmista, ele está em aflição e ele vai gritar por socorro. E parece, tá, que o Senhor diz assim: porque te alongas do meu bramido. Eu vou ler aqui na Bíblia, né? Por que te alongas? Tá? Agora, quando você percebe isso, ele está dizendo, está demorando. E no versículo 5, ele disse: Senhor, os meus antepassados clamaram e escaparam. Então eu estou clamando, eu estou esperando escapar, mas está demorando. Então esse grito, tá, do Salmos 22 não é, olha, presta atenção, não é um salmo que está dizendo que Deus abandonou. Tá? Por isso que eu coloquei aqui sujeição ao sentimento de abandono. Parece que é abandono, tá? Porque quando o salmista clama, ele se sente abandonado. Tá? Quando o salmista clama, né, ele se sente como se, tá, o pai o tivesse abandonado. Mas é porque o Senhor está demorando em lhe socorrer. É isso que é. Tá? Então perceba que o grito é pelo desespero de não saber quando esse sofrimento vai acabar. Esse sofrimento vai acabar? Vai, tá? Só que ele não sabe quando. Ele é ser humano. Jesus é 100% humano. Tá? E eu quero que você entenda isso. Como ser humano, Jesus Cristo, tá? Ele não sabe quando há de acontecer, né, este livramento. Tá? Então é importante nós entender este contexto, tá? Para nós não fazermos, né, interpretação errada, tá? Que nós, se nós às vezes pensamos, né, e muitas vezes você, eu creio que já ouviu, tá? Nós pensamos que estamos abandonados, tá? Nós podemos até ser abatidos, tá? Mas não derrotados, ok? Isso que Jesus está mostrando. Agora você vai ver, né, em João, diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É importante esse texto que estou colocando aqui, tá? Porque está provando para você, tá, que Jesus não sabia, como ser humano, tá, a que horas ia terminar a aflição. Por isso ele está clamando, tá, dizendo: Senhor, Senhor, né? Oh Deus meu, por que me desamparaste? Tá? Esse texto está em João, tá, irmãos? Eu me esqueci de colocar o capítulo, né? Então eu vou procurar para você. Aí você pode procurar também no seu texto, tá? Na sua Bíblia, né? Que esse está em João. Só me esqueci de colocar o texto. Eu já vou procurar para você. Vai achar rapidinho aqui.
Veja, então, entenda que quando diz, é João 18, tá, irmão? João 18, João capítulo 18, versículos 28 e 30, tá? João capítulo 18, versículos 28. Depois, sabendo que Jesus, que já todas as coisas estavam terminadas, aí então, nesse momento que ele clama, ele não sabe. Depois, o Pai lhe dá consciência que já chegou no final todas essas coisas. Jesus, ele entrega seu Espírito. Entenda que ninguém está matando Jesus. Jesus está dando a sua vida. Ele está entregando o seu Espírito. Jesus não foi vítima. Ele é o autor. Ele foi autor da sua existência. Tá? Entenda bem claramente isto. Jesus não está se queixando ao Pai, né? Ou simplesmente por ser uma vítima dos outros. Não. Tá? Ele está dizendo que como ser humano, quando diz Deus meu, por que me desamparaste? Como ser humano está doendo. São 6 horas que Jesus ficou pendurado na cruz. Então está doendo. Tá? Mas quando o Pai lhe mostra que já tudo estava cumprido, estava terminado, ele entrega o seu Espírito. Zombaria e desprezo. Salmos 22:6 diz: mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Como você vence a zombaria e o desprezo? A questão é, como Jesus venceu? Veja, Jesus, ele mostra que foi desprezado e ele se sentiu, tá? Em um momento, realmente como um verme, como um opróbrio, tá? Ele foi desprezado. Jesus, como ser humano, ele sentiu, tá? Quando Judas, que era uma pessoa de extrema confiança dele, traiu. Quando Pedro, tá? Outra pessoa de extrema confiança, blasfemou dele. Quando os seus mais queridos amigos abandonaram, ele se sentiu realmente, em outras palavras, vou dizer, um lixo. Tá? Ele disse, eu sou verme. Tá? É ser humano. Tá? Mas quando Jesus se abate, tá? Ele gerencia suas emoções e se restabelece. Como que ele fez isso? Vamos ver. Filipenses 2, versículos 7 e 8. Ele disse assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha que coisa linda. Jesus nos está ensinando a como você vencer a zombaria e o desprezo. Aniquilou-se. Veja que estou dizendo aqui, eu sublinhei as palavras se, né? Porque eu quero que você entenda que Jesus toma a iniciativa de se humilhar a si próprio. Ou seja, quando ele toma a iniciativa de servir, ele se diminui, se coloca na posição de servo. Tá? Quando ele disse, eu estou aqui para servir, é uma postura de iniciativa. É isso que eu quero que você entenda, iniciativa. Quando os outros querem te humilhar, tá? Quando os outros querem te diminuir, você se sente mal. Mas quando você se diminui a si mesmo, tomando tua postura dentro da tua missão, isso não te humilha. Jesus está aqui como servo. Jesus tem uma missão que o Pai lhe deu. Ele vai ser obediente. Então Jesus, ele se reduz a si mesmo, se humilha a si mesmo na posição que ele está aqui na terra, para servir. E quando ele se coloca como servo, ele está cumprindo uma missão. Agora ele não está sendo obrigado por ninguém a morrer na cruz. Ele está cumprindo a sua missão de vida. Quando você está cumprindo tua missão de vida, não é aquilo que os outros dizem acerca de você
os comportamentos dos outros acerca de você que vão te humilhar. Porque a partir do momento que você escolhe, toma as iniciativas de se colocar na posição de cumprir tua missão, você é ator da tua existência. Tá? Que coisa linda, né? Este texto, tá? Nos mostra que muitas vezes as pessoas dizem que os outros lhe humilharam, é porque não estão vivendo ainda a sua missão, a sua razão de existência. Ninguém te humilha se você não deixar aqui dentro na tua cabeça. Tá? Se você saber se respeitar, né? Você sabe se respeitar e respeitar os outros. Você não vai se deixar interferir pelos pensamentos, opiniões dos outros. Tá? Você sabe qual a tua missão. E os outros têm razão também de pensar no que eles pensarem. É a cabeça deles. Tá? Só que você tem também tua cabeça e tem tuas emoções. E aqui Jesus nos mostra, tá, um caminho excelência. Toma a iniciativa de cumprir a tua missão, de assumir o teu lugar e viva a vida. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Então no Salmo 22 diz: então declararei o teu nome aos meus amados. Este aqui é um complemento, né, do texto anterior. O sofrimento, o desprezo, as afrontas, isto é, os fatores externos não conseguiram impedir o ungido cumprir sua missão. Você percebe, tá? Jesus ele aprendeu que os fatores externos não devem ser, tá, fatores que determinem, tá, se ele vai estar bem ou não, se ele vai cumprir ou não a sua missão. Quando ele entende a sua missão, quando você entender a tua missão na vida, nada vai impedir você cumprir essa missão. Porque a maior alegria de um ser humano é cumprir a sua missão na sua vida. Tá? Então, isto nos mostra como é motivador a gente saber a razão da nossa existência. Hebreus 12:2 nos mostra esse segredo. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então o autor aos Hebreus nos convida, diz, olhando para Jesus, ou seja, aprenda com Jesus. Ele é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, Jesus, no meio da aflição, ele olha à frente, suportou a cruz. Então, quando você consegue olhar para o resultado final, para a tua missão, para a tua razão de existência, você suporta qualquer cruz, você suporta qualquer aflição. Então, esse olhar para o futuro fez que ele desprezasse. Tá? Então, Jesus faz a avaliação. Jesus despreza a afronta. Então, nenhum fator externo, tá, vai atingir você a ponto de te parar no ato da tua missão, se você olhar para o resultado final. Então, disse que Jesus, com estas atitudes, tá? Veja, Jesus com essas atitudes, de olhar para frente, olhar para o prêmio, fazer a avaliação que vale mais a pena o resultado final, que é o prêmio, do que ficar parado, assentou-se ao trono de Deus. Ou seja, Jesus chega no ponto onde ele vai ter o prêmio. Meus amados, tá? Isso serve para nós. Tá? Você quer ter uma motivação para prosseguir na vida? Tenha uma motivação interna, a razão da tua existência. Sirva ao Senhor com a razão da tua existência. Cumpra a tua missão. Tá? Você vai ver que vale a pena. Bom, o sacerdote real e os somos missionários, sacerdote de ordem de Melquisedeque, os somos missionários e que todos os povos louvem ao Senhor. Vamos destacar alguns pontos frisados no Salmo 67, 110 e 117. Primeiro, rapidamente, um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o Salmo 110, versículo 4. Veja, quando diz segundo a ordem, perceba, tá, que Hebreus 5:4 diz que ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Melquisedeque não era da descendência de Arão,
para ser sacerdote, ele foi chamado. Você percebe então que ninguém toma a honra, tá? Porque só poderia ser sacerdote quem é chamado por Deus como Arão. Mas Melquisedeque, né, não pertence à descendência de Arão, ou seja, não é chamado, mas Deus o chama. Isso é segundo a ordem de Melquisedeque. Esclarecendo mais um pouco, Hebreus 7:3 diz que Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Em seguida, o versículo 5 diz que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, ou seja, para ser sacerdote tem que pertencer à genealogia dos levitas, tá? Tem que ser da família de Arão, mas Melquisedeque não pertence a essa ordem. Então, o versículo 6 diz: aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou o dízimo, se referindo a Melquisedeque. Tá? Então, quando diz que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, está dizendo que mesmo Jesus não sendo da tribo de Levi, ele se torna sacerdote à semelhança de Melquisedeque, que também não pertencia, tá, à família de Levi, mas é sacerdote. Você sabe que Melquisedeque era um cananeu. E Jesus é da tribo de Judá. Então você não é da tribo de Levi, não pertence, tá, à família sacerdotal. Mas ele é sacerdote, igual Melquisedeque é sacerdote. Independente de pertencer à família, de ter uma genealogia da sacerdotal, mas são chamados por Deus. Amém? Somos missionários. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Esse salmo é uma invocação de sua presença e favor, tá? Da presença de Deus e seu favor. Então, Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Então, neste salmo, o salmista está pedindo, né, que Deus tenha misericórdia. E essa misericórdia vai se manifestar, né, quando diz, faça resplandecer o teu rosto. Quando Jesus morreu para que a ressurreição prove que Deus é confiável. Este salmo também é messiânico, tá? Este salmo também nos mostra a confiança de Jesus, tá? Jesus lá na cruz, tá? Mais uma vez, quando ele clama do texto, né? Deus meu, por que me desamparaste? Tá? Ele tem um momento de abatimento emocional, mas depois, tá, ele se recompõe, tá, e ele sabe que é confiável, o Pai vai ver no tempo certo. E a maior prova de que o Pai vai lhe dar vitória sobre isso é a ressurreição. A razão ainda, né, que todos os povos o louvem. Eu estou voltando um pouquinho atrás, irmãos, tá? Veja, para que, eu coloquei aqui, para que se conheça na terra o teu caminho. Tá? Ou seja, o objetivo de que Deus, tá, me abençoe é que esta bênção, tá, seja conhecida por todas as nações. É justamente o que acontece com Jesus. Tá? Jesus morreu, mas ressuscitou. E esta bênção da ressurreição, tá, deveria ser e deve ser conhecida por todas as nações. Bom, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Bom, o que nós vemos aqui? Primeiro, todas as nações, né? Primeira questão, tá? É todas as nações. Louvai todas as nações, todos os povos, ou seja, aqui é um convite, né? O apóstolo Paulo usa esse texto para dizer que no plano de Deus já estava incluído todas as pessoas. Agora, quando diz sua benignidade é grande
para conosco, veja, para conosco quem? Judeus e gentios, todas as nações, todas as pessoas. E a sua verdade é para sempre. Então a ênfase recai sobre o caráter de Deus. Primeiro, enfatizando de novo, a palavra conosco é todos, tá? Deus não faz acepção de pessoas. A salvação está colocada diante de todos. Todos têm oportunidade de ser salvos. Agora, a sua verdade, diz, é para sempre. Ou seja, Deus é confiável. E mais uma vez, esta verdade está confirmada quando Jesus ressuscita dentre os mortos. Era impossível que a morte segurasse Jesus, porque está escrito: não deixarás que o teu santo veja a corrupção. Amém, meus amados? Então nós chegamos no final, estamos concluindo. Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, seu plano redentor executado, e cumpramos a missão que nos foi confiada. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, deixe seu like, sua curtida, compartilhe, abençoe vidas. Inscreva-se no nosso canal se você não está inscrito. Hoje nós compreendemos as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentamos os sofrimentos do Messias e destacamos a missão dada por Cristo ao seu povo. Meus amados, minhas amadas, Deus te abençoe mais uma vez. Uma boa escola dominical para vocês.